que eu preciso fazer para usucapir um imóvel? Primeira coisa que você precisa fazer é contratar um advogado e levar essa documentação para ele analisar. Esse é o início. Quais os requisitos do usucapião? Você precisa ter sobre esse imóvel que você deseja ter o domínio reconhecido, posse mansa, pacífica e ininterrupta. Se tiver qualquer pessoa contestando a sua posse, você não tem requisito da posse. E é essencial, são requisitos que são somados, tá? Você não pode usar um e não ter o outro. É uma soma de requisitos, é um conjunto. Se você conseguiu essa posse de forma violenta, clandestina, ou ainda ela é precária, por exemplo, você tinha lá um contrato de locação, e aí você deixou de pagar o imóvel, você falou, vou ficar aqui, não vou pagar mais aluguel e vou usucapir esse bem. Não configura usucapião, porque quando você ingressa com o usucapião, pessoas serão chamadas a ter conhecimento dessa atuação, e obviamente serão os proprietários ou os possuidores do imóvel, então eles vão contestar, não, ela morava de aluguel e simplesmente não pagou mais, não vai ter sucesso na atuação. Outro fator, você precisa dar a esse imóvel uma função social. Vou exemplificar para você o que é. Função social é você dar uma utilidade a esse imóvel. Você pode plantar nele, você pode colocar uma casa e locar esse imóvel. Vamos imaginar que você diz que você tem direitos sobre um terreno baldio. Aí eu chego lá, esse terreno está totalmente cheio de mato. Você não paga o imposto, você não faz nada. Não configura requisito do usucapião. Tem que dar essa função social ao imóvel. Outro fator, você precisa ter animus domini, ou seja, ânimos de dono. O que um dono faz no imóvel? Limpa, faz melhorias, o telhado lá está com uma telha caindo, promove a troca, defende esse imóvel. Se alguém chegar na minha casa, eu mando embora, eu faço um boletim de ocorrência, chamo a polícia, isso é defesa do imóvel. Que mais? Recolho os impostos desse imóvel. Como que eu quero usucapir um bem que eu não recolho imposto, gente? Eu preciso recolher os impostos para que eu tenha ali aquele imóvel 100%. Tanto que, se você for usucapir esse bem e ele tenha 15 anos de imposto atrasado e de repente tem muita coisa prescrita, o que você vai precisar comprovar na atuação? O prazo que você está alegando. Então, se você vai alegar 5 anos, 5 anos tem que ter zerado o imposto junto ao município. Você não pode dever o imóvel rural, né, junto ao ITR, ao INCRA. Marido, eu acabei de comprar esse imóvel por um contrato de compra e venda de um conhecido lá, só que eu tô nesse imóvel há 2 anos. E aí eu não consigo usucapir? Consegue. É possível, nas ações de usucapião, você somar a posse do antecessor com a sua, que seria o sucessor. Então, se essa pessoa tinha 8 anos e na sua modalidade de usucapião você precisa de 10 anos, mais 2 do seu, na sua posse, você teria os 10 anos completos já para ingressar com a ação de usucapião. Marilda, o meu pai deixou um bem de herança e eu posso fazer o usucapião? Uma coisa que a gente precisa entender, o usucapião não é uma forma de desviar recolhimentos de impostos, tá? Promover ali negligência fiscal, não. O usucapião é quando você não tem mais nenhuma opção, não encaixa no inventário, não encaixa na regularização por adjudicação, não encaixa em nada, você não consegue resolver aquilo da forma convencional, aí você vai para o usucapião, última ratio. Ou ainda, quando você tem lá, 10 falecidos nessa matrícula, você não vai, ou não tem nem matrícula, entendeu? Aí você vai para o usucapião. Uma coisa que a gente precisa trazer aqui, que foi bastante falado, hoje está mais conhecido, mas é o usucapião entre herdeiros. Quando que começa essa posse do herdeiro? Após a morte dos proprietários do imóvel. Eu não posso dizer que eu tenho dentro desse imóvel uma posse de 50 anos, porque o bem era do meu pai e eu nasci lá, e agora eu tô com 50 e vou usucapir. Eu tenho que começar a contar a posse a partir da morte dos meus pais em relação aos meus irmãos. E aí aquilo que a gente fala, quanto mais prazo de usucapião, menos requisito. Quanto menor o prazo, mais requisito. Eu vou dar um exemplo aqui bem fácil para vocês. Usucapião familiar é 2 anos. Nossa, pouco, né? Por que é pouco? Primeiro, que é um usucapião que você faz em relação ao teu ex-marido, a tua ex-mulher. Sabe aquele cônjuge que foi embora para o mundo e você nem sabe onde ele está?
Primeiro requisito para promover o uso capião da parte dele no imóvel. Segundo, essa pessoa que você vai usucapir a área precisa ser coproprietário com você na matrícula. Você precisa ter parte do imóvel com ela. Então não tem como você usucapir em 2 anos aquilo que você não consta como coproprietário. Outro fator, a área desse imóvel não pode exceder 250 metros quadrados. Outra situação, esse imóvel tem que ser aquele que era destinado a um núcleo familiar, cônjuge, moradia, único imóvel de vocês. Aí você tem os requisitos para em 2 anos, aí você vai ter matrícula também, né? Usucapir esse bem. Marilda, eu tenho um imóvel que eu morei com meu marido, mas a gente não tinha matrícula desse imóvel, então eu não posso usucapir? Calma, lembra que eu falei 2, 5, 10, 15? Se não cabe no 2, que tem todos esses requisitos, de repente a gente vai olhar para o prazo de 10. Porque nesse prazo de 10, aí os requisitos são menores. Eu vou te trazer aqui a modalidade do uso capião extraordinária. É o maior prazo, 15 anos, tá? Então você precisa residir sobre esse imóvel, ter essa posse, você precisa ter essa posse desse bem por 15 anos. Que tipo de posse? Mansa, pacífica, ininterrupta e contínua. 15 anos. Você precisa ter um comprovante que você adquiriu esse bem, um justo título? Não, não precisa. Lembra? Prazo maior, requisitos menores. O que você precisa ter? Se você morar nesse imóvel ou ainda dedicar a ele a caráter produtivo, por exemplo, você tem lá esse imóvel, você planta nele, você arrendou, você alugou esse imóvel, você está dando caráter produtivo a ele. Nesse sentido, você consegue reduzir de 15 para 10. E aí você tem configurado os requisitos do uso capião. Uma observância aqui, tá? Que eu vou falar para vocês, que pode ser um impeditivo do uso capião. Gente, isso aqui tá mega completo para vocês. E eu tô criando uma comunidade maior ali no vizinho e gostaria muito que vocês estivessem lá, porque lá a gente pode marcar lives mais próximas. Eu acesso lá com mais frequência do que aqui, por isso esse meu convite. Imagina a situação, você vai usucapir um bem do João, tá? João te vendeu o imóvel, vou chutar aqui uma situação, te deu uma escritura de compra e venda e você não sabe onde está o João. E aí você ingressa com o usucapião e descobre que os filhos do João são menores. Ele morreu e deixou filhos. Ele tem um filhinho aí de 3 anos. O que isso impede? O prazo do uso pelo imóvel na ação de uso capião não conta em relação a menores. Isso quer dizer que para o teu prazo começar a contar em relação a essa criança que hoje é a pessoa que você vai ingressar contra o uso capião, vai começar a contar a partir do momento que ela tem 18 anos. É um empecilho? É brabo descobrir isso quando você está com a ação? O que você vai ter que fazer? Desistir da ação e esperar. Tá? Porque até a hora do juiz saber quem ele vai intimar, você vai ter que dar essas informações do processo. É contra o espólio, é contra os herdeiros, entende? Outra situação também que pode ser um impeditivo de você ter sucesso no teu uso capião. Todas as pessoas envolvidas nessa relação, possuidores, proprietário, ou no caso herdeiros, têm que ser intimados. Eles não precisam comparecer no processo, ok? Porque o silêncio deles vai ser reconhecido como anuência. Então, se eu fui intimado e falo, cara, eu vou gastar com isso, nem sei que imóvel é, até porque eu posso perder se eu deixei você ficar na minha casa por 15 anos e não fiz nada, né? O meu silêncio é interpretado como algo positivo a seu favor. Todavia, se você não promover, por exemplo, a intimação do meu marido, se eu for casada, isso pode anular o teu uso capião. Então, precisa contatar um advogado especialista e observar tudo isso para que você tenha sucesso.